piscando, tá rolando. Boa tarde. Vamos nessa. Com muito cuidado, com muita atenção. Olha só que o tempo nada melhorou. E a gente continua aqui. E vamos lá. Nada melhor o tempo. É isso aqui que nós temos. Bom, terminada a parte profissional remunerada da segunda-feira, dia 6 de agosto. De um dia bem feio. De bastante trabalho. Resolvi bastante coisa. Corri com bastante coisa. Entreguei bastante coisa, mas claro, continuo devendo bastante coisa. Bastante, mas é isso, né? E como eu tô me acostumando a tratar meus dias aqui na empresa, mais uma vitória, mais uma batalha e mais uma vitória, né? Mais um dia, amanhã estou aí, sigo correndo, fazendo. E, enfim, proporcionando os resultados que de mim se esperam. Se é que esperam. Menina nova, substituta da Fran, começou hoje, mas passou praticamente o dia todo fora. Ficou com as consultoras uma boa parte do dia. Elas a integraram, né, explicaram a empresa, explicaram conceitos específicos. E outros que talvez eu não possa saber. E me cobraram mais coisas, lógico. Enfim, segue a missão, a tarefa. Segue o que eu me propus e concordei em fazer. Porque a empresa concordou em mim. O que a empresa concordou em fazer para mim, ela faz. Sem nenhuma falha. Muito pelo contrário. Tive pouco tempo para olhar assuntos, olhar questões específicas e vou falar sobre um assunto que me irritou, me magoou, me chateou muito, que de tão importante saiu do Paulo Pes na semana passada. Eu tinha lido sobre isso e foi pro Fantástico e hoje pro Bom Dia Brasil. É lamentável. Enfim, voltemos. Há uma linha que eu compreendo. Eu compreendo pensarem assim, porque eu também já pensei em vários aspectos, mas eu preciso também deixar claro que, assim como o Paulo Pes, eu também sou contrário a essa teoria e a esse entendimento. Eu acho que o que eu estou falando é da teoria de que é na religião que existe a moral, que é a religião que floresce a caridade, a bondade, a dignidade e assim por diante.
E por vários aspectos eu sou contrário a isso, porque as formas de moral, de dignidade e de caridade que as religiões que conhecemos, por exemplo, as abraônicas, elas são muito infantis, na minha opinião. E elas não dão uma real noção de bondade clara. Elas dão uma ameaça, ou você faz bondade ou você vai para o inferno. Então é por isso, esse princípio da conversa, ele não me agrada e eu não gosto de utilizá-lo em nenhuma outra. Não é a religião que acende a lâmpada da caridade. Não, 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 não. Muitos e muitos religiosos praticam a caridade, eu não tenho dúvida disso. E eu já falei sobre isso, só que para mim o que é constrangedor é a ameaça. Para mim o que é constrangedor é a caridade praticada sob ameaça. E é realmente um tema, judiação. Judiação. Tá vendo? Tá vendo por que eu não posso pôr fé em conceito religioso? Não dá, velho, não dá, não dá, não dá, não dá. Um inocente sofrer. Um inocente sofrer. Ah, ele tá pagando. Não, se ele tivesse pagando, para que ele pagasse realmente, ele teria que saber o que ele fez. Seria misericordioso da parte de um suposto governador dessas coisas, que quando a gente sofre, como por exemplo esse tipo de sofrimento que um deficiente motor sofre, seria importante que ele soubesse por quê. Seria misericordioso, seria reconfortante, tá? Mas enfim, voltemos aqui. A teoria de que a chama da bondade e da caridade, enfim, dos bons pensamentos, ela nasce na religião. E isso pode até haver uma relação entre os dois num conceito mais simples de vida. Vamos dizer que a criança, efetivamente, a gente pode utilizar um conceito parecido com o religioso nisso que eu estou falando. Ou uma pessoa menos privilegiada social e intelectualmente, tá? Mas um adulto completo, essa noção, ela é muito simples, ela é muito boba e ela é cheia de buracos e falhas. Tudo isso eu estou fazendo uma espécie de uma introdução para lamentar o que aconteceu aí, de que eu não me lembro, mas é cidade grande, não parece que é em São Paulo ou no Rio, mas é cidade grande, onde uma pessoa até de boas condições financeiras, a filha, a moça, a menina estuda nesse colégio de freiras, colégio administrado por freiras, colégio católico, apostólico romano, colégio tradicionalíssimo, aonde uma aluna tem a mãe que está se tratando de um câncer. E por conta da quimioterapia, radioterapia, por conta do tratamento, óbvio, todo mundo sabe o que acontece, a moça está perdendo cabelos. E ela tem o cabelo bem curtinho. Bem curtinho. E diz que a madre reitora superiora, a madre diretora da escola, chegou nessa mãe e disse que a aparência dela constrange as demais crianças, que ela deveria usar uma peruca ou disfarçar
para não constrangir as demais crianças. A mãe ficou tão chocada e tão sem reação, porque é realmente alguma coisa de uma crueldade que ninguém espera, que não soube ter a reação própria de dar uma lição de moral nessa senhora reitora, líder religiosa, né? E disse, mas é que coça, porque usa uma peruca, né? Alguma coisa. É que coça, né? Ela deu uma resposta assim, tipo, se desculpando. E por conta disso, a criança, a filha, sofreu uns constrangimentos de amiguinhos na escola e na classe, do tipo, a mãe da fulana é nojenta, ela tem câncer. E enfim, primeiro que essa história, ela me leva ao, ao feliz fato de que é uma notícia originada no site do Paulo Pes, que virou uma notícia que foi para redes sociais, chamou a atenção de uma grande rede de televisão. Me deixa feliz de saber que é uma comprovação básica de que da idoneidade do site do Paulo Pes, que eu volta e meia uso algum artifício, algum argumento, alguma matéria que ele faz questão de muito corretamente nos alertar nessa briga desigual e quase perdida automaticamente, da qual eu não abro mão, de que esse país continue a sua evolução e não pare sua evolução por conta dessa onda atual de assassinato à laicidade do Estado. Mas é triste demais. Mas assim, ao final, a senhora, a mãe, saiu da escola, tirou a filha da escola e transferiu já a menina, tudo, porque a própria menina não aceita que os amigos, que os colegas tenham esse tipo de atitude. E a mãe, corretamente, né, a família, né, não só a mãe, tia e tudo mais, abominam esse tipo de ambiente, né? E a mãe tem uma visão privilegiada, tendo com isso e com, enfim, uma situação terrível, triste, que ela não tem culpa de estar, tem a dignidade, a decência e a maioridade de deixar claro que ela não guarda raiva, não guarda rancor dessa ilustre líder religiosa, essa madre superior aí, que já foi afastada, tá? E não nutre ódio. Eu acho que apenas lamento e tem que continuar se lamentando para não se esquecer, né? A menina também, uma menina super do bem, enfim. Não tem que se falar sobre as vítimas, né, dessa conversa toda. Agora, isso não se trata, vamos deixar muito claro que é diferente eu falar que eu ter a teoria e ganhar tentar mostrar a ideia de que a religião não é base moral, é uma coisa. Agora, eu não quero dizer que a religião, eu jamais diria isso, que a religião é responsável pela perda do valor moral. O que é preocupante, o que é pesado, o que é difícil, é justamente a questão da religião correr o risco de ser interpretada por um líder ou por um fiel, por
praticante dessa específica religião, de um entendimento ser completamente errado e ele fazer merda para os outros, ele querer eliminar os concorrentes de outras religiões e assim por diante. Mas eu deixo muito claro que eu acho sim que em sua maioria, embora saindo errado, as pessoas entendem errado e por isso assim, as pessoas não comparam corretamente o fator inteiro. As pessoas aceitam religião hoje em dia por tradição. Elas não prestam atenção no que estão falando, não prestam atenção no que estão rezando, não prestam atenção no conceito que elas usam para definir esse Deus. Porque se elas prestassem atenção, elas veriam muito facilmente o que eu vejo hoje, que conceito religioso é uma grande falácia, uma invenção humana. É alguém inventar uma ideia que essa pessoa mesmo que inventou não é capaz de completar. A invenção que o homem fez desse conceito de Deus, ela é insustentável, sozinha. Não é por causa da falha em si, mas é porque o homem não é capaz de criar, porque ele não é capaz de entender um conceito de uma suposta existência divina. Obrigado, amigo. A gente não consegue criar o que a gente não tem noção do que possa ser. (16 graus). Mas enfim, volto aqui. Agora, não acho que a religião que essa escola professa é que ensinou essas crianças a serem cruéis assim, porque crianças são cruéis. Normalmente, justamente pela ignorância, por ela não entender ainda o impacto do que ela fala e do que ela faz. É por isso que é necessário o adulto do lado, é por isso que é necessário o orientador para ir aflorando esses conceitos. Mas enfim, agora, todo o episódio para mim é muito tranquilo em dizer que tá claro para mim que a quem não o subterfúgio da religião ele é falho justamente por isso, porque a quem não é bom, não vai ser uma religião que vai tornar essa pessoa boa. No máximo, vai controlar os instintos de ruindade dessa pessoa um pouco, por conta da ameaça. Você vai para a eternidade no inferno. Então, alguns seguram a bronca, mas essa pessoa não deixa de ser uma má pessoa por causa disso. Tá? Então assim, lamento que tenha acontecido uma coisa dessas, mas ao mesmo tempo, que bom que isso está sendo divulgado, que até a Globo abraçou a ideia, que a Globo ela chega em mais gente. Então, tem gente que está assistindo isso que está dos dois lados dessa conversa. E talvez esteja entendendo, sabe? Essa mãe foi tratada como... é o máximo da ignorância, é aquela pessoa que acha que câncer passa, que câncer transmite. Sabe, é horroroso se pensar nisso. E, enfim, sabe, são muitos anos de estudo, de dedicação, que fazem um religioso se tornar um padre, uma freira, um pastor.
dizer, o pastor, na maioria das instituições sérias, né? E isso não garante a eficácia de tornar essas pessoas boas, de fazer com que elas entendam especificamente o que efetivamente ela está tentando lecionar. Não adianta a madre abraçar uma suposta ideia da caridade a ponto de morrer por alguém e virar para a mãe de um aluno e dizer que ela tem a aparência repugnante, que ela tem a aparência que constrange as demais pessoas. É realmente ruim, é realmente lamentável, mas traz uma boa reflexão para nós de que, cuidado, religião não é garantia de nada, tá? Eu sempre coloco dessa forma que, claro que é melhor um religioso com a espada na nuca, com a espada imaginária na nuca, está ameaçando ele de ir para o inferno e queimar eternamente no rio de larva, né? E ele vai lá e faz a caridade. Ele é melhor do que eu, que condeno essa ideia, mas não faço nada, tá? Então, eu me coloco no meu lugar, eu preciso me colocar no meu lugar. Agora, é uma pena esta caridade estar feita por conta disso, né? Mas enfim, foi a forma que encontraram para as pessoas fazerem bondades. Talvez sim, durante muito tempo. E esse conceito infantil e bobo tenha feito com que a humanidade fizesse bondades. Mas como eu costumo falar sobre vários aspectos da religião, já deu. Obrigado, religião. Graças a essa ameaça, nós fizemos muita bondade, muita caridade, muita coisa boa. Mas já tá bom. Obrigado. Obrigado por tudo. Tá bom? Opa, peguei ele aberto aqui. Era isso que eu queria dizer, era esse o assunto que eu queria desenvolver. Sabe, tem um negócio também que eu quero falar sobre essa questão Globo e tal, né? Opa, obrigado, hein? Que a Globo tem essa coisa de ser perseguida, de gente que atribui à Globo até coisas imaginárias, coisas... Não, eu não vou fazer o retorno não, já faz aí 1 minuto e pouquinho, ou não, mas eu não quero arriscar de chegar até lá. E não dá pra falar, viu? Era capaz. Seria capaz. E aí esse é outro assunto que eu queria falar. Esses dias deu um bafafá aí, um negocinho interessante que causou polêmica e Jair saiu enaltecido pelos seus seguidores, né, por conta disso que ele falou. E a Globo saiu meio como vilã de tudo isso. Que eu tava falando que existe uma mania besta de culpar a Globo sobre tudo, né?
sobre tudo. É culpa da Globo, e enfim, né? Até existe a questão do mundo, o mundo evangélico, ele tem uma questão muito bem formada em relação a Globo, que a Globo é o Satanás, que a Globo é o... Até pela briga saudável, super saudável do senhor Edir, né? Que é da televisão rival, e claro, não fica... Não se brinque com a Globo, porque se um membro da Universal fizer alguma coisa errada, a Globo vai cair matando e vai tentar desmerecer completamente o que ela puder. Mas não é disso que eu tô falando. Dia desses, Jair, acho que quinta ou sexta-feira, foi convidado numa espécie de debate, né? É um Roda Viva da Globo, né? Ele foi no Roda Viva. A motoquinha do brother aí. Isso é uma motoquinha, eu acho que ela é elétrica. Isso, perua, isso, Kombi. Tá certinho. Parou tudo aí atrás de você. Ah, o ônibus pequeno vai, ó. Deixa passar, bro. Obrigado. Opa, dei até sorte, ó. É um programa muito parecido com o Roda Viva que tem na Globo News. Eu, particularmente, assim, eu deixo muito claro que Globo News não vai, cara, não vai. É muito pior do que a Rede Globo convencional, com o seu Jornal Nacional e demais assuntos. A Globo News, ela é, na minha opinião, ela é a TV do Aécio, né? Agora que ele perdeu a moral, ela tá tentando se remontar aí, tentando ganhar alguma cara, porque como a casa caiu pro Aécio, né? Então ficou tudo um pouco mais difícil, né? Eu me lembro, eu coloco isso com muita tranquilidade, de que lá na época da campanha para a reeleição da Dilma, isso lá para 2012, 2013, o PSDB estava fazendo a sua convenção para formalização do candidato Aécio Neves à presidência da República, um sujeito de caráter ilibado e tudo mais. E uma jornalista que eu tenho nojo, que é a Cantanhede, ela é renomada aí no meio jornalístico e tal, né? Muito bem relacionada, né? E ela tá lá fazendo a cobertura deste evento. E a Globo News no seu jornal ali entra ao vivo. Ixi, vou tentar. Consegui. Entra ao vivo, né? A Globo News, estamos agora ao vivo com a, eu não lembro o nome dela, Adriane Cantanhede, acho que é isso. E ela está na convenção agora do PSDB, tal. Tem mais informações. Entra a referida a jornalista e assim, ela estava feliz, ela estava festejando, ela estava tranquila na ideia dela, né? Entra a jornalista e fala coisas assim de, olha, muita gente mesmo e tal. Ela faz um comentário de uma indecência moral e ética, que isso passou despercebido a muita gente, mas que muita gente também guardou isso debaixo do braço para usar. E ela perdeu muito, eu sei disso, nessa época. Mas enfim, ela tá lá firme e forte na Globo News. Eu sei que ela, em determinado momento, falou, eu passei agora, porque a convenção estava com muita gente, era um clima de muita festa, de muita comemoração, de lançar o cara para a presidência como um ícone mesmo, né? Que ele realmente o era na época, né? E...
E ela fez um comentário parecido, alguma coisa nesse sentido. Ela disse assim, acabei de falar com o deputado não sei o que lá, e até questionei ele, nossa, mas tá tanta gente, né? O PSDB tá fazendo um lançamento de candidatura popular, né? O povo tá aqui com o Aécio, né? Ao que ele me respondeu, sim, popular, festa popular, mas cheirosa. Eu não sei se eu consigo explicar o que isso significa, mas se eu preciso explicar para você, eu lamento, você ainda não entendeu nada do que eu estou falando. É o discurso elitista, aquele discurso que ele tenta esconder, que ele fala, eu não posso falar isso em público, mas é o que eu penso. Que é a coisa mesmo do povo ser fedido. Tinha um cara, eu prestava serviço numa terceirizadora de RH, e a gente tinha um cliente que ficava lá em Sumaré. Cidade de Sumaré aqui, do lado de Campinas. E ele, eu não vou falar a empresa, eu não vou falar quem é o nome do cara. Ele era um cara muito querido pela minha empresa. Ele tinha ótimo relacionamento com a gente, ele era da parte de controladoria dessa empresa que estava chegando no Brasil para ser uma grande concorrente no seu meio, no seu ramo. E realmente ela o é, hoje ela é muito grande essa empresa. Estava chegando dos Estados Unidos e se adaptando aqui, né? E a gente... Eu fumava na época e a gente saía para fumar de vez em quando. E tinha ele que fumava e tinha uma outra funcionária de lá, mas ela era... Como a empresa era norte-americana, era dos Estados Unidos, a moça também era. Acho que veio de lá para se patriar aqui, né, profissionalmente, né? Vai lá, filho. Se você fica à vontade para andar nessa velocidade, com esse negocinho que não tem estabilidade nenhuma no chão molhado, eu só posso te desejar boa sorte, brother. E essa moça era uma moça alta, parecia uma jogadora de basquete, uma jogadora de vôlei, sim, imponente, bonita, magra, né? É esse estereótipo que o pessoal da moda acha lindíssimo, enfim. E ela era uma mulher imponente, negra, linda, linda. E ela, uma vez nós três fumando lá fora, né, no pátio da empresa. E eu estava na empresa para implantar o RH lá, que a gente terceirizou. E ela... Estávamos nós três, né? Eu, esse rapaz que eu quero dizer, e a funcionária estadunidense, né? Ela falava português muito bem, aquele jeito gostoso de quem é dos Estados Unidos fala português, aquele jeito meio enrolado, mas era gostoso, era um jeito gostoso. Ela falava bem pra caramba. Muito divertida, muito alto astral. E em determinado momento, uma das vezes que nós três saímos, ela saiu. Ela foi embora antes, ela fumou antes. E eu sei que a gente tava... ela foi embora e ficamos eu e o rapaz, eu e esse cara. Que eu tô fazendo de tudo pra não falar o nome. E aí quando ele foi embora, eu fiz um comentário, não de caráter machista, eu acho que não, né? Mas de caráter talvez um pouquinho sexista, de falar... eu gosto das negronas, eu gosto das morenaças, né? E ao que esse infeliz rapaz virou pra mim e fez assim, mas dizem que o cheiro não é bom, né? Assim, eu fiquei tão decepcionado com esse cara. Contei pra minha mulher, sabe? E assim, acabou o encanto. Ele era muito legal, esse cara, brincalhão,
alto astral pra caramba e tal. Eu sei que acabou a brincadeira e eu voltei poucas vezes mais lá. O pouco que eu voltei eu não o reencontrei, não porque, mas assim, porque me deu realmente muito nojo dele, que conversa é essa? Que ideia ruim. Enfim. E esse comentário da Cantanhede. Bom, eu estava fazendo tudo isso para dar uma introdução à demonização da Globo. E realmente, assim, Globo eu não sei, mas Globo News realmente não precisa. Eu realmente não consigo assistir muita coisa, porque a ideologia política deles é mesmo esse neoliberalismo tucanaço aí. Estão um pouco sem moral, estão um pouco sem chão ultimamente, mas estão tentando aí, né? Estão tentando revisar alguma ação, alguma atitude para ganhar novamente uma força relativamente política. Mas quem continua assistindo o Globo News ainda tem, não entendeu ou se utiliza bem desse viés específico. É como se fosse aquela coisa de é o meu aval, é o cara que assina o Estadão, sabe? A linha editorial é essa e acabou, né? Enfim, e todo mundo tem o direito de assistir o que quiser. Dia desses, né? Um debatezinho, quinta ou sexta-feira passada. Tá lá Jair Messias e, e toda uma bancada de jornalistas. Quem comanda é a Miriam Leitão. E ele lá dando as suas célebres opiniões, as quais eu não compactuo praticamente de nenhum. Muito raro ter alguma ideia dele que eu compactue. E já é meio automático mesmo, porque, enfim, eu acho que eu posso fazer uma ideia só para mim, né? E ao final do programa, ele foi muito questionado sobre a questão do apoio da ditadura, sobre o trabalho da ditadura, sobre o que o militarismo fez com o Brasil e tal. E ele é um ferrenho defensor do governo militar, ele é um ferrenho defensor da época da ditadura militar, diz ele. Ele usa de factoides medíocres para defender, usa de mentiras, usa de bobeiras para defender a época, dizendo que foi a época que mais se gerou emprego, foi a época que o Brasil mais se desenvolveu, foi a época que o PIB cresceu. Claro, a miséria que era antes, quem estivesse no governo, é igual o Lula se vangloriar de um enorme crescimento que ele proporcionou no Brasil. Desculpa, não proporcionou não. A época era propícia. A economia mundial estava linda, maravilhosa. Estava tudo uma navegação tranquila de um mar, de um céu de brigadeiro, de um mar da tranquilidade. Mas volto aqui. E ao final, ele, o Jair, colocou muito claramente que em 83, o senhor Roberto Marinho, num editorial do Globo, elogiava porque era o final, né? Era a reabertura política brasileira, né? Em 83, 84, época das diretas já, época do Congresso se aglutinando para eleger indiretamente Tancredo de Almeida Neves, avô de Aécio Neves. E é o que o Roberto Marinho deixou um editorial dizendo dos benefícios, agradecendo a ditadura militar que veio numa época de muita instabilidade e corrupção incontrolável, e que a ditadura militar, o governo militar brasileiro, ele foi muito feliz nesse golpe, enfim, elogiando o governo militar. Ao acabar, ficou um silêncio meio sepulcral, não se... Parece que o programa era ao vivo, não se deu o sinal, porque a Miriam Leitão é a âncora, né? Ela não deu o sinal, uma ideia de que acabou, ficou um silêncio de alguns minutos, ao que ela pediu um minuto só que... Aí ela começou a repetir um texto que estava sendo lido para ela no ponto, e ela foi repassando. Ficou feio, que ela parava, ouvia. A Rede Globo, as organizações Globo informam que
realmente. Nananá. E aí o texto era dizendo que as organizações Globo também em 2013 admitiram o erro do apoio aos militares. E ficou uma pataquada só. Ficou feio, tipo, a culpa não é da Miriam Leitão especificamente, mas de uma atrapalhada. Desculpa, mas será que você não pode esperar de Jair Messias Bolsonaro ao vivo citar isso? É assim, é de uma incompetência tão gritante, tão gigantesca, porque essa resposta devia estar pronta. Essa matéria devia ter sido passada aos jornalistas, aos contratados da Rede Globo para refutá-la. É incrível, cara, incrível, incrível. A televisão, uma das televisões mais competentes do planeta. Não, é que a Globo News não é, né? A Globo News, na minha opinião, ela é uma televisão de competência duvidosa. A ideia de ser a TV das notícias dá a ela um cartaz um pouco diferente. O Caco Barcelos já deixou pessoas ali derrubadas nas ideias idiotas, porque ele não tem esse perfil da Globo News, essa coisa direitona, liberalzona e dane-se, né? Ele pensa, né? Enfim, é um assunto a se falar, mas é muito interessante e importante que a gente esteja antenado nesse tipo de ideia, porque, infelizmente, Jair Bolsonaro estava certo. Eu vou até aqui para terminar o assunto. Ele estava certo. Realmente houve o apoio do Roberto Marinho no editorial do Globo. Ele fala a data. Ele levou para colocar isso. E a forma como foi explicado isso foi muito mal feita. E gera dúvidas, né? Ou seja, ele falou de uma pataquada só, de uma frase só. A Globo fez isso, seu Roberto Marinho, tal, fundador das organizações onde vocês estão trabalhando. E quando veio a resposta, veio essa resposta toda esquisita, mal feita, essa repetição de um ponto. E deu a entender que, primeiro, essa coisa do arrependimento, né? Porque o comunicado era isso, né? Dizendo que em 2013 a Globo se arrependeu e repudiou o movimento dos militares no Brasil. Ficou chato. A Globo News consegue fazer mais uma besteira. Pensando em ajudar, ela atrapalha. Tá bom, gente? Deixa eu entrar, porque eu tenho que dar um beijo num pituquinho e numa mulher lindíssima. Até mais. Tchau, tchau.